Bom, meninas, hoje o papo aqui vai ser com essa mulher belíssima, mas não só por fora, como vocês estão vendo, mas por dentro. A gente não se conhecia até esse momento, mas uma coisa interessantíssima, né? Quando o universo tem que juntar, ele faz isso com uma sabedoria, porque semana passada eu estava na loja de um grande amigo, Arli, e ele e a Fefe me puxaram assim: você tem que conhecer uma pessoa super especial que está voltando para Vitória depois de um tempo, que é a minha prima. Aí eles falaram, né, a respeito de você, enfim, eu falei assim: ah, já quero. No mesmo dia, a Fefe me deu o teu telefone. Só que no dia seguinte, a Isa me liga, falei: Liana, existe uma mulher que está aqui maravilhosa, você precisa conhecer, quero te apresentar. Tatiane Enderi. Eu falei assim, eu já ouvi esse nome antes. Então não tinha como a gente não estar aqui juntas hoje conversando, porque se são duas pessoas especiais que tem na rede dela uma pessoa especial como você, quero que faça parte da minha. E é tão especial que no dia da remada, ela, não só ela, mas a Jana Andréia, minha irmã. Sua irmã, e a Elisa. E a Elisa, minha sobrinha. Tá vendo? Gravei os nomes, elas vão estar remando junto com a gente. Então, Tatiana, muito bem-vinda ao nosso podcast A Coragem de Ser. Você que pela sua trajetória de vida se mostra uma mulher não só corajosa, mas é uma mulher de valores e princípios. E vocês vão entender, né, o porquê que ela, ao avaliar, né, uma circunstância pessoal, ela optou por conciliar as duas sem deixar descuidado a família. Então, a Tatiana, ela é dentista originalmente, só que hoje, né, a força dela é de estar contribuindo para que as mulheres possam cada vez mais cuidar de si. Fez uma especialização na parte de harmonização orofacial. Orofacial, nome, né? E com isso você foi construindo aí, né, na sua trajetória, competências para estar contribuindo, né, para as mulheres que queiram fazer leves, né, ajustes e modificações. Mas o que me chamou a atenção é que você tem uma linha onde você não deixa que isso, né, venha além da conta. Então você vai contando um pouquinho mais, porque as capixabas elas precisam saber, né, que a Tatiane está já de volta. Então, 20 anos, né, fora e voltou para a terrinha. Conta um pouco aí de você, meu amor. Sim, primeiro, Liana, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você, pelas palavras lindas que você mencionou sobre mim, né? E sim, eu voltei depois de 20 anos morando no Pará, né? Apesar de ser capixaba, de ter me formado na Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei mais ou menos 6 anos aqui em Vitória, pós-formada, e resolvi ir para o Pará também, buscar novos mercados, né? Já foi uma atitude de coragem, e chegando lá fui muito bem recebida, muito bem acolhida, uma cidade, a Marabá, que é uma cidade que proporcionou muitas coisas boas para mim, mas chegou também o momento do retorno, e de ter essa coragem do retorno em prol da minha família. Sim. Já que eu tenho uma filha que veio fazer o ensino médio aqui e depois continuou, né, faculdade, e nesse momento da faculdade, ela, por ter o espectro autista, ela está necessitando da presença dos pais, né? Sim. Então, porque apesar do espectro 1 ser considerado uma pessoa, o que não sofre tanto, é o contrário, é o que mais sofre, porque ele tem tanto a consciência quanto ele sente a discriminação, né? E então ela estava sofrendo bastante, então a gente tomou a decisão de que a gente ia largar
tudo que a gente construiu lá durante esses 20 anos, toda a carreira profissional, para recomeçar aqui, num mercado novo, mais competitivo, mas com um objetivo muito grande de estar junto dela e também do meu filho, que também teria que vir fazer, né, o ensino médio aqui, já que a gente proporcionou isso para ela. Então a gente queria estar unido com a família, né, que é assim, é o principal foco da nossa vida. Antes de ser dentista, eu sou mãe, sou esposa e quero cuidar disso, né? Deus me deu isso para que eu cuidasse disso. E assim foi a nossa decisão de voltar. E aí, assim, por mais que você, né, tenha retornado e deixado lá, né, clientes, né, toda a sua história, veio com você, né, o conhecimento, a competência, a experiência. Sim, que é algo muito importante para começar. Isso, é um recomeço diferente, né? Não é um recomeço de uma iniciante, é um recomeço de quem já atua há 26 anos nessa área, né? Então a gente já tem toda a experiência, o conhecimento, então só falta mesmo desenvolver isso aqui agora, já que a gente está recomeçando nesse sentido. E aí é interessante, você está há quanto tempo? Há poucos meses aqui? 3 meses? 3 meses. E você tem essa ciência, você já está fazendo esses movimentos, então quando, né, o Arli e a Fefe, né, sabem, por exemplo, que eu trabalho com empreendedorismo feminino, tenho o projeto da Canoa e volta e meia reúno mulheres. Quando a Isa, que você se conectou, né, ela tem também esse movimento. Então você está fazendo conexões que são conexões com pessoas que realmente têm interesse, e aí o interesse genuíno no sentido de se interessar por. Que outras mulheres possam também florescer. Então, a gente que atua nesse universo, a gente é ponte de conexão. E é muito interessante, te falei também de umas sugestões para que você amplie, que você continue fazendo esses movimentos, porque é o processo, né, de você se fazer percebida, né, dentro do mercado, como você falou, que é competitivo, mas também muito demandante, né, porque a mulher capixaba, ela tem vaidade, né, ela gosta de se cuidar. A gente estava conversando que o cuidado não é só, né, o cuidado estético, mas o cuidado também interno, mas isso tudo mostra-se uma grande oportunidade. Sim, a experiência traz isso. Você sabe quem você deve procurar, como você deve começar, né? Então, é um recomeço já com esse know-how, vamos dizer, né? A gente já entende que a gente precisa se conectar. Primeiro com pessoas boas, com pessoas que têm esse movimento, né? De fazer com que as mulheres empreendam, que as mulheres cresçam, né? Que tá com esse intuito. Então por isso eu fui lembrada a você lembrada a mim, e aí a gente se conectou. Então a gente já vem em busca disso, né? E aí entrando no mercado dessa forma, primeiro do que tentando fazer a super clínica, né? Ou isso, a gente primeiro... Sim. Porque isso é experiência, né? É sabedoria. Sabedoria, né? Então, assim, vamos primeiro nos conectar com pessoas que realmente vão acrescentar, e depois vamos tomar a atitude de montar uma coisa grandiosa, bonita, que ofereça coisa bem bacana para as pessoas, né? E nesse momento inicial, né, construir boas parcerias, isso é um caminho inteligente. E é exatamente isso que você tem feito. Agora, me conta quando é que houve, né, aí essa mudança, porque a tua formação especificamente odontologia, e tradicionalmente, eu sei que hoje o mercado tem muitos dentistas que estão, né, como você atuando, você cuidava só de boca. Sim, né? não, e eu amo. Como é que você, né, percebeu que podia ir além da boca? Pois é uma história bem interessante, né? Também tem a ver com a família, que é o que me move principalmente. Há mais ou menos 8 anos atrás, né? 9 anos, de 8 a 9 anos, o meu pai faleceu. E a minha mãe, viúva, foi um falecimento assim rápido, né? Ele pegou um furúnculo e
foi para síndrome de Fournier e com uma semana ele faleceu. Então não foi uma coisa esperada e aí a minha mãe sentiu bastante. E eu falei, a minha irmã também morava lá no Pará na época, o meu irmão em Belo Horizonte e só tinha uma irmã com ela. Eu falei, eu preciso dar apoio para minha mãe. Então, para eu vir todo mês mesmo, ter um compromisso de todo mês, eu vou fazer uma outra especialização, que eu já sou especialista em ortodontia. Fiz 42 meses indo e voltando aqui para Vitória, ou seja, meus laços de Vitória nunca foram rompidos, né? Eu sempre procurava estar aqui o máximo que eu podia. E então eu falei, vou procurar uma especialização. Para você ter ideia, eu fui a primeira dentista especialista na minha cidade, porque foi na época em que estava se introduzindo a harmonização facial na odontologia, como especialidade, né? E aí, apareceu para mim a harmonização, eu falei, eu vou fazer. E fiz. Durante 24 meses, eu vinha todo mês, dando apoio para minha mãe e fazendo a especialização e me apaixonei por essa área. E aí depois fui me especializando, fazendo novos cursos e formando a minha identidade profissional. Isso já mostra, né, um perfil empreendedor, né, bastante interessante, onde você aproveita uma oportunidade e mediante uma necessidade de apoio familiar e transforma, né, isso num upgrade que da te minha deu profissão, né, novas portas. Exatamente. Eu sempre fui assim. Eu sempre busco coisas novas, eu sempre quero ser a pioneira. Agora eu estou entrando aí na era dos peptídeos, né? Pois é, e aí o que depois você vai me falar o que são os peptídeos, porque a gente conversou, mas eu não falei, sou engenheira. Então, tem muita coisa que é desconhecido no meu campo de entendimento. Mas, como mulher, né, muito interessada em saber em quais são as alternativas e soluções que existem, né, de tal forma que a gente possa cada vez mais se cuidar sem muita agressividade. Mas aí você veio, fez a formação, voltou, né, com essa formação e foi pioneira na tua cidade, com isso foi construindo aí essa trajetória que você tem. Sim. E que essa não deixa você de forma nenhuma. Para onde você vai levar isso. O conhecimento a gente leva, né? Exatamente. Eu falava muito para os meus pacientes adolescentes, eu falava assim, não deixe de estudar, que o ladrão vem aqui e rouba tudo isso aqui que a tia tem, mas o que está dentro da cabeça dela, da mente dela, não consegue roubar. Entendi. E aí, assim, além de ter competência, tem coragem de recomeçar em função, né, de um valor que para você é essencial, que é a família. Sim. Então, todas as vezes que a gente toma decisões baseadas nos nossos valores, existe uma coerência, uma energia tão significativa, que aí as portas vão se abrindo. Exatamente 3 meses, né? E cada vez mais tenho certeza que isso vai acontecer. E principalmente porque você fala que a filha está fazendo faculdade, teu filho está estudando, então imagino que você já está aí numa fase de vida com em torno dos 40 anos, né? E aí 50. Vem mais. Aí ainda a evidência da sua coragem, né? Recomeçar, né, aos 50, recomeçar, né, nesse momento, isso mostra a sua força. Teve algum momento que você deu uma... Muitos momentos. Deu medo, né? Sim. Quando eu fui para Marabá, eu não tive medo, porque eu tinha em torno de 28 anos, uma filha pequena de 2 anos. Então, eu achava que era o momento mesmo de ir para buscar novas coisas, né? Mas esse retorno foi bem difícil, a tomada de decisão, né? É só mesmo um coração de mãe ferido. Sim. Que me levou a tomar essa decisão de forma sem pensar. Né? Porque você trocar um mercado consolidado, onde eu nunca tive nenhum problema financeiro, né? Que eu sabia que eu ia conseguir pagar a faculdade da minha filha, que eu sabia que eu ia arcar com todas as minhas despesas, né? Não foi fácil. Mas, como eu te disse, assim, um coração de mãe ferido é igual um leão, né? Ele corre, ele vem, ele enfrenta. E é isso que eu vim. Eu vim com esse coração ainda ferido e vai ser ainda machucado, né? Mas estando aqui, ó, ele tá ferido, mas eu
posso te dar apoio, eu posso te abraçar, eu posso te dar o carinho que você precisa, para você entender que você é muito amada, que você não precisa de pessoas que te discriminam, né? Então, assim, eu tô muito feliz de ter tomado essa atitude. Sim. Eu penso que foi aprovada por Deus. Sim. E que não tem barreira que vai impedir que eu também me desenvolva aqui, mesmo aos 50 anos, entendeu? E assim, essa questão do medo, o medo faz parte, né? Dos movimentos humanos. Mas ir, apesar do medo, mostra a coragem. Sim. Então, isso é muito interessante, até mesmo porque dentro de você estão todos os recursos internos que fizeram que lá no início, em Marabá, tudo fosse construído. Então, você só está vindo para cá com mais potência ainda, porque a experiência, e motivada por essa causa, né, que é a tua filha, a tua família, então isso vai te dar cada vez mais aí o gás, né? E felizes somos nós, capixabas, que agora vamos ter você por aqui, pertinho. Eu estava até comentando com ela, já peguei o endereço, assim que ela voltar de uma viagem que ela vai fazer, a gente vai agendar, e depois vocês vão ver Liana repaginada. E a filha resolveu fazer medicina. Sim, né? É o sonho dela. É muito engraçado, porque quem convive com um autista, ele sabe que eles são muito diferentes, vamos se dizer assim, no pensamento, né? E ela falava, mamãe, eu quero ser detetive. Só que ela viu que detetive não tinha uma faculdade de detetive, né? Podia ser um policial e tal, mas ela não viu uma faculdade, que é o modo tradicional, talvez que ela via na família dela. Aí ela falou, eu já sei, eu vou ser psiquiatra. Porque o psiquiatra, eu posso ser uma psiquiatra forense, que é o desejo dela, né? Hoje ela já tem bem definido isso. E aí é similar a um detetive, porque eu tenho que descobrir se realmente o assassino tem um problema mental, se não tem. Faz muito sentido. E aí eu achei muito engraçada essa colocação dela, né? E a forma que ela associou as coisas para ela. E ela é uma apaixonada pela psiquiatria. Então ela já fez medicina com o propósito de fazer psiquiatria para se tornar uma psiquiatra forense. Forense, exatamente. Forense. Então, o fruto não cai longe do pé. Né? Então, verdade. Tendo uma mãe cheia de foco, de energia, de propósito, ela não é diferente. Exatamente. Né? Isso deve ser muito gratificante, né? Sim, e ver tudo isso acontecer, vale a pena estar do lado. Vale exatamente. A pena E uma das coisas que eu pensava também, gente, o momento de eu estar com meus filhos é esse. Sim. Porque depois, né, forma, aí vai criar o caminho deles, vai ter a casa deles, ou vai estudar fora, a gente não sabe o caminho, né? E essa oportunidade, e eu decidi pra mim que eu não queria perder. Sim. Eu não quero perder esse momento de estar com eles nesses anos que eles estão dentro da minha casa. E assim, a sua abordagem, a abordagem que eu acredito, né, que envolve não só transformar um rosto, mas haver uma descoberta da beleza que a pessoa traz. Você estava me falando que, por exemplo, eu já estou com 57, né? Não existe lógica de eu não ter um bigode chinês. Eu não posso eliminar isso porque é como se a marca da minha história, né, fosse apagada. Então, é por aí, você acha que essa parte, né, hoje, da estética, ela está cada vez menos plástica, vamos dizer assim, e mais condizente com aquilo que é elementos de contribuição para a beleza, mas sem perder a essência que é o que está de dentro para fora? Como é que você, né, trabalha isso para convencer, inclusive, as mulheres, que é por aí, né? Exatamente. As mulheres, eu acredito que essa mentalidade ela está começando a mudar. Isso é bom. Ainda a gente tem muita gente que, não, eu quero voltar a ter 30 anos, 15 anos, ou 20 anos, né? Isso não existe, elas se frustraram. Se frustraram com volume excessivo, se frustraram com a falta de naturalidade e um rosto deformado. Sim. Né? Então agora a gente está tendo a tendência contrária. Mais natural. Mais natural. Não, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer de dentro para fora, né? Envelhecer através de substâncias que façam o meu organismo funcionar melhor. E também ter hábitos melhores, né? Então é toda uma circunstância de ambiente
celular do organismo que vai gerar isso. Então, eu não posso olhar para você e falar, eu vou cuidar dessa ruga e dessa outra ruga, dessa perda volumétrica. Não. Eu tenho que sentar, eu tenho que conversar com você, saber os seus hábitos, se você come muito açúcar, se você fuma, se você faz atividade física. Tudo isso vai influenciar no trabalho que eu quero fazer com você. Acaba sendo personalizado, né? E tem que ser personalizado, entendeu? Eu quero fazer com que o seu organismo funcione, se rejuvenesça. Então, é aquele rejuvenescimento que o organismo vai fazer. De dentro para fora. De dentro para fora. E aí a gente entra com os peptídeos, que são as moléculas... O que são os peptídeos? Estou curiosa. Os peptídeos, eles são coisas que a gente produz, que com o envelhecimento a gente vai produzindo menos. Né? E eles são o quê? Sinalizadores. Sim. Eles vão dizer para as células, produz colágeno, produz elastina, né? Em outros peptídeos também, por exemplo, as canetinhas emagrecedoras, elas são peptídeos que falam para o organismo come menos. Come menos, gasta mais o açúcar, queima a gordura, entendeu? Então, hoje, essa era dos peptídeos é revolucionária, né? Que a gente está fazendo o organismo funcionar de forma mais efetiva, né? E aí a gente tem esse rejuvenescimento natural. Não que todos os outros procedimentos não sejam feitos, são feitos dentro, né, de uma... parcimônia, vamos dizer, o ácido hialurônico como estrutura, né? Porque a gente envelhece pele, gordura e osso. Então, eu preciso reestruturar esse rosto. Então, eu preciso do ácido hialurônico, que é uma substância fantástica, tem reversão. Então, assim, é maravilhoso. A toxina, né? Hoje a gente não faz mais aquele botox que você fica totalmente paralisado, sem expressão, né? A gente faz um botox suave, que não vai deixar você ficar marcando as linhas de forma que fique estáticas, né? Então, mas você não perde a expressão, a gente quer te dar expressão, quer te dar movimento. Então, essa é a minha forma, né, de trabalho. Eu quero trabalhar dessa forma. Eu assisti um filme, A Substância, não sei se você assistiu, com a Demi Moore, e aquilo foi muito impactante para mim, que a gente tem que entender que a gente vai envelhecer. Sim. E que não existe nada, nenhuma substância que vai poder impedir isso. Né? Então, aceitar o envelhecimento e as marcas que a gente tem, de forma que a gente está fazendo alguma coisa para a gente envelhecer bem, para a gente amenizar essas marcas, para não ficar feio, como se diz, né? Mas entender que a gente vai envelhecer e esse envelhecimento é natural, é bonito. E eu vou ter a beleza com 50, eu vou ter a beleza dos 60, dos 70 e do 80. Eu não vou ter a beleza do 20 no 50. Não adianta. Porque a gente já teve isso, agora é a hora das de 20 ter. E aí uma coisa interessante, me assusta, às vezes algumas jovens não têm ainda 20 anos já querendo procedimentos que são mais direcionados talvez para pessoas como eu, né, querendo alucinadamente, né, tá já fazendo a intervenção. Tem alguma idade, né, aonde seja mais adequado para que haja esse respeito no ciclo da vida, mas ao mesmo tempo haja com tecnologia, como você está trazendo aí, dos peptídeos e outros, né, elementos que possam, né, trazer uma harmonização melhor, mas ao mesmo tempo não tão artificial. Tem uma idade para começar? Então, quando a pessoa é muito nova, a gente vai para, como eu sou ortodontista, né, e ortopedista facial, então a gente olha o quê? A anatomia da face. Então, às vezes, a adolescente, ela tem uma retração de mento, de queixo, né? Então, a partir dos 16, 17 anos, se ela quer fazer um preenchimento de mento para poder melhorar essa retração, tá tudo certo, a gente pode fazer, não cirúrgico, porque tem a cirurgia para isso, né? Sim. Uma cirurgia muito agressiva. E às vezes também é pouca coisa, né? Não tem um problema oclusal, é só mesmo um problema da arquitetura facial mesmo. Sim. Então você pode fazer, porque você está corrigindo um problema ósseo, vamos se diz. Nem corrigindo, né? Você está dando uma estética melhor. Então você devolve um perfil mais bonito, aí aquela adolescente que não tirava foto de perfil passa a tirar. Tem os lábios muito finos, não condizente com a face dela, às vezes tem um rostinho largo, mas aquele lábio pequeno, fininho, você pode estar fazendo preenchimento labial, né?
Agora, botox, essas coisas não é indicado para uma idade abaixo de 25 anos, entendeu? E muito a gente tem que ir dentro do foco do incômodo mesmo, se isso traz problema, mas saber ter um suporte psicológico para que isso não vire um vício, porque quando começa muito cedo a gente tem esse cuidado de virar o vício, né? Eu tive já pacientes novas com essa tendência de vício que eu tive que chamar a mãe e falar, olha, não faça isso com a sua filha, porque a própria mãe a própria mãe vê os defeitos e aponta os defeitos na filha, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. E aí, assim, por experiência própria, né? Também não pode ser tarde demais, porque há uns 5 anos atrás eu fui fazer, né? Já fiz aplicação de botox, ácido hialurônico, e eu me lembro, e a gente vai perdendo muito, né? O rosto vai derretendo, né? O rosto vai derretendo e vai perdendo musculatura. Então, o volume que eu tive que utilizar para minimamente gerar um efeito foi enorme. E aí a pessoa falou exatamente isso, porque né, tinha espaço deixado por esse processo. E aí eu pensei, né, talvez tivesse que ter feito há uns 3, 4 anos antes a manutenção. Porque aí você vai gradativamente cuidando, mantendo. É igual a academia, né? Assim, você precisa estar mantendo os músculos minimamente ali, né, em movimento. Assim, hoje com essa versão, né, da estética de tratar o organismo de dentro para fora, eu acredito que é desde muito novo, quanto mais, né? 25 anos a gente começa a perder esse colágeno, essa gordura, essa estrutura óssea, lógico, de uma forma bem sutil, né? Mas já pensou se eu começo a tratar meu organismo de dentro para fora, para ele não envelhecer, eu vou manter muito mais essa jovialidade. Então, quanto antes você fazer procedimentos de forma que regenera, né? Não procedimentos de volume, a não ser que você tenha, igual eu falei, né? Um defeito da arquitetura facial. Mas desse tipo de que regenera, que deixa a minha pele com mais colágeno, que esse colágeno que eu vou perder a partir dos 25 anos, eu vou repondo ele, não deixando que isso aconteça. 1% de colágeno que a gente para de produzir a cada ano, a partir dos 25 anos. Nossa. Então, se eu reponho isso, se eu faço o meu organismo trabalhar de forma que ele não perca isso, então eu vou estar prevenindo o envelhecimento e eu vou chegar aos 50 muito mais jovem. Então, ação preventiva, né? Ação preventiva. No caso, a toxina também, ela é preventiva, ela não é um tratamento, ela é prevenção, né? Então, mas ao mesmo tempo você tem que ter consciência de que o único músculo que eleva a face é o frontal, que é esse da testa, né? Então, se eu paraliso ele totalmente, o que eu vou ter? Um músculo, que é o platisma do pescoço, puxando para baixo, e o que puxa para cima é paralisado. Então, a tendência é eu ter queda. Então, todo esse conhecimento é necessário você analisar na hora de fazer um procedimento. E é muito bom profissionais que realmente tenham essa linha, né, mais menos, diria, artificial, que seja mais promotora de saúde. Porque quando você estimula o desenvolvimento daquilo que já faz parte do seu organismo, né, você está promovendo aí a saúde também. Quem dera que eu soubesse disso. Eu não quero vender, entendeu? Eu não quero vender procedimento. Eu quero vender saúde, mesmo beleza, saúde. Autoestima, exatamente. Porque uma pessoa que se acha bonita, todo mundo acha ela bonita. Agora, ela pode ser linda. Se ela não se acha bonita, ela não passa essa beleza, entendeu? Então, tudo isso é colocado dentro de um diagnóstico. E você que está há anos aí atuando nesse segmento, você deve ter várias histórias de pessoas que são belas e não se enxergam, né? A autovisão é distorcida, né? Uma autoimagem distorcida. Exatamente. E assim, é interessante que a gente entre também em harmonia com quem a gente é. Então, a busca da perfeição, muitas vezes querendo ser igual ao artista X, né, sem que aquilo tenha a ver com o seu biotipo, fica uma demanda muito angustiante. Exatamente. E assim, esse é o meu principal trabalho. Eu chego para minha paciente, a primeira coisa, eu quero que ela se ache bonita do jeito que ela tá, que ela chegou lá. O que a gente for fazer a mais é um plus, entendeu?
para ela se sentir melhor ainda. Mas ela tem que se sentir bonita, né? E então é quase que uma terapia também, né? Exatamente. Eu gosto de trabalhar isso nela, porque eu sei que isso também é consequência, vai ser consequência no meu trabalho se eu não trabalhar ela, porque ela nunca vai estar satisfeita. Eu já tive pacientes que nunca estavam satisfeitos e queriam fazer procedimentos acima de procedimentos, né? E se eu pensasse só no dinheiro, eu estaria fazendo e ela continuaria insatisfeita. Sim. Enquanto que se a gente conversa, mostra para ela a beleza real dela, né? Que não é só essa capa, né? E ela começa a enxergar isso, a gente colhe um fruto gigantesco lá na frente. Então, esse assim, é o meu principal objetivo, né? Não é vender preenchimento, vender botox, vender terapia regenerativa, o que for. Eu quero vender autoestima para a pessoa, vender ela se amar, entendeu? Acima de qualquer procedimento. Isso é interessante, ver profissionais que realmente não é vender por vender, né? Então, até abrir mão, lá no Empretec, né, que é o curso que eu falei que depois vou te passar a agenda para você colocar na sua agenda para fazer, a gente fala que os empreendedores de sucesso são aqueles que eles conseguem abrir mão do lucro a curto prazo em função do benefício e valor a longo prazo. Então, a partir do momento em que eu explico que o outro não precisa, né, eu poderia vender e aí o faturamento aumenta. Mas com isso eu construo credibilidade. Quantas pessoas essa pessoa que foi sendo respeitada também dentro da sua necessidade não vai, né, te incentivar em termos de outras pessoas te procurarem. Então, porque muitas das vezes a gente vê alguns profissionais que o cifrão é o que as move. Eu particularmente acho que o resultado financeiro é uma consequência de valores, de competência, né, de boas estratégias e com isso ele vem. Mas não precisa, né, de uma forma a não levar quem ali a fazer algo que eventualmente não precisa. E só um técnico, só alguém formado, capacitado, tem, né, condições de estar dando esse direcionamento. Isso é muito bom. E vem dando certo, a minha cabeça dorme tranquila no travesseiro, né? Isso para mim é muito importante. Isso. E assim eu continuo porque, como te disse, vem dando certo dessa forma. Isso. E principalmente para minha consciência, né? Não são coisas baratas, vamos dizer, né? É um investimento em você que vale muito a pena, mas ela tem que ser considerada. Consciente, né? Um processo consciente. Exatamente. Então, nós de Vitória, do Espírito Santo, ganhamos um presente, que é o seu retorno. Desejo que esse retorno ele possa ser, né, bastante fortalecedor para essa célula familiar, que é muito importante para você, mas ao mesmo tempo, né, que as portas, que essa clínica maravilhosa que ela só está esperando. Né? Ela ainda não está aqui, mas ela está te esperando. Está só no papel, Não, mas é o primeiro. Primeiro tem que ter no coração, né? Depois eu colocar no papel, depois o universo vai colocando ali as pedrinhas, mas ele vai colocando com a gente fazendo o que tem que ser feito. Então, sendo uma pessoa com consciência, com preparo, com valores, eu acho que é tudo que faz parte da base da construção de um negócio de sucesso. Amém. E eu tô assim muito feliz por você estar vindo agora para próximo, não só para depois eu ser cuidado por você, mas também para que a gente possa trocar experiência, fazer parte de alguns movimentos coletivos para mulheres. E como é que as pessoas aqui te acham? Seu Instagram, como é que a gente vai começar aqui a divulgar? Isso, através do Instagram mesmo, @Tatiane Randeri, é um nome um pouquinho difícil, que a minha mãe fez a questão de colocar um Y, um H, exatamente, T-H-A-T-Y-A-N-E. E Randeri com H. Aí já é o sobrenome de casado, né? Randeri. Então é Tatiane Randeri. No meu Instagram tem toda a minha trajetória, né? Tenho muitos casos, né? Nesses 10 anos que eu trabalho com harmonização. Então, você pode conferir o meu trabalho.
e entrar em contato comigo também, caso tenha interesse, que eu vou estar muito feliz de atendê-los e cuidar de quem precisar e quiser, não só mulheres quanto homens, né? Sim. Né? E hoje o universo masculino tem cada vez mais percebido, né? A importância também de estar se cuidando. Sim, eles também querem ficar bonitos, né? Querem ficar jovens. E a gente agradece. E é uma abordagem totalmente diferente da mulher, né? A gente tem que ter essa consciência. A gente não preenche igual, a gente não faz uma toxina igual. É tudo individualizado, entendeu? Em relação ao homem, para que a gente não feminilize ele. Entendi. Porque existe isso, né? A harmonização que feminiliza, né? O rosto masculino. Olha. E essa normalmente não é a nossa intenção. Nem imaginava, né? Isso. Tem técnicas diferentes, procedimentos diferentes. São técnicas totalmente diferentes. Só quem sabe, né? Muito obrigada, viu, Liana, Obrigada por essa oportunidade. Você não sabe a importância que isso está tendo, né, na minha força de continuar, de saber esperar o tempo certo, ter esse apoio, essas conversas que elevam, né, essa minha força interior de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão acontecer no tempo oportuno. Conte com a gente. Assim, eu assisti uma palestra semana passada onde falava muito de sororidade. Falava muito da necessidade que a gente tem no universo feminino, cada vez mais, uma dar a mão à outra. E a professora palestrante, falo professora porque ela é professora da Fundação Dom Cabral, ela desafiou cada uma das mulheres ali presentes a escrever um diário da sororidade, aonde, ao final de cada dia, você preencha 2 mulheres que você deu a mão naquele dia. Então, se a gente fizer esse movimento, né, o fortalecimento nosso, eu acho que ele é potencializado. Então, eu acredito nisso e espero, dentro em breve, que eu venha para cá para mostrar para vocês, porque eu vi que a Isa foi lá e ela tá maravilhosa. Eu vou ter que fazer uma breve intervenção cirúrgica, você tem a sua viagem, mas depois me aguarde. Que bom, vai ser um prazer imenso. Tá bom. Meninas, um beijo, vocês viram um papo gostoso com a Tati. Depois a gente vai ter foto da gente também lá na remada. Depois vocês acompanham lá no Instagram, a gente remando. A Isa vai estar junto, né, com a gente. E que vocês possam acessar a Tati. Depois, cada vez mais, a hora que a clínica estiver sendo inaugurada, nós vamos estar lá no primeiro dia para estar celebrando. Celebrando esse passo corajoso dessa mulher preparada para cuidar da gente. Obrigada. Ok, Marcinho? Que